capítulo de número 18 de Êxodo. Capítulo 18, verso 1, amém? Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino na terra, em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: o que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Diga comigo: Deus disse, não é bom o que fazes. Amém. Pode se assentar. Vou resumir isso aqui, que eu tenho 20 minutos para pregar. Eu pretendo entregar essa mensagem em 20 minutos. O texto que lemos nos fala de algumas coisas a respeito de um homem chamado Moisés, e é o mesmo que intercede pelo povo, quando o povo vai sair do Egito. E eu queria trilhar aqui alguns pontos muito importantes que eu queria que você levasse para a sua vida. Moisés é aquele que intercede, se coloca diante de Deus em prol do povo. E ele então diz: se o Senhor não for conosco, risco o meu nome do livro. Amém? Depois que Moisés passa todo o processo de saída do Egito, todo o processo de travessia, tudo aquilo que havia de acontecer, a Bíblia vai dizer então que Moisés agora aqui encontra com seu sogro. Ele atravessa o deserto. Só que uma coisa aqui que me chama a atenção, é uma das coisas que vai me chamar a atenção, é que quem leva a esposa de Moisés e os filhos não é Moisés,
é o sogro dele. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui. Aqui está um homem que se colocou diante de uma batalha intensa para vencer pelo povo. Mas quando ele atravessa o deserto, quando ele atravessa todo o contexto daquilo que ele precisava atravessar, quem traz sua esposa e seus filhos não é ele próprio, é seu sogro que traz. Um outro detalhe é que esse homem está tão atarefado, ele está tão movido por aquilo que ele faz, que ele mesmo comemorando, contando todo o contexto dos livramentos e tudo aquilo que Deus estava fazendo com Israel, ele acorda pela manhã, se assenta para receber o povo. Imagina a multidão de gente que atravessou o Mar Vermelho. A Bíblia fala a respeito de milhares de pessoas, e ele esperava as pessoas chegarem para que ele julgasse o povo de acordo com as leis de Deus. Então as pessoas estavam acostumadas a consultar o Moisés sobre tudo que falavam, tudo que acontecia. Imagine essa igreja aberta de 5 da manhã às 6 da tarde, só para receber pessoas que chegavam aqui. Eu briguei com meu vizinho, o que Deus me diz? O que a palavra de Deus fala? Eu estou com uma causa na justiça, como que eu resolvo? Como é que eu faço? Eu oro? Qual a instrução que você me dá? E alguém estar aqui ao tempo integral, inteirinho, só para fazer isso, exatamente isso, como uma obra social que hoje aconteceu na igreja. Só que, conforme está escrito aqui, o que Jetro vai dizer isso não é bom, é o mesmo que Deus vai confirmar depois, dizendo para Moisés assim: Moisés, você está fazendo sozinho, você não vai aguentar. Então Deus estipula e fala com Moisés: levanta pessoas. Quem está entendendo? Quando a gente ministrou aqui a respeito de outros tronos, o texto que eu li fala disso. O texto que nós lemos vai falar a respeito de outros deuses. Só que aqui Deus ele dá vitória sobre todos os outros deuses, mas Deus está dando vitória sobre outros deuses a um homem que guiou um povo inteiro e que teve que, para fazer isso, abandonar, vou ser bem direto, sua própria família. Porque quando Moisés assumiu a obra, ele disse para Zípora: vá junto com os filhos para a casa do seu pai, eu vou fazer a obra. Quem está entendendo? Aqui eu não estou falando de um dia ou dois, não, estou falando de anos. Você está entendendo ou não? Eu vou ser bem direto no que Deus quer falar conosco nesta noite, amém? Davi, ele vai viver um processo, mas quando se tratou de construir o templo, Deus disse: não é com você que eu vou construir esse templo, vai ser com Salomão. Porque aí lá quando Salomão vai entender o processo e ele vai ser anunciado, aí Davi vai dizer assim: o templo vai ser construído, é uma obra gigantesca e não serei eu que vou comandar, quem vai comandar é Salomão. Por quê? Porque Salomão ele é novo e ele não sabe como fazer isso. Então, na juventude dele, por causa da mocidade dele, por não saber como fazer e a obra ser gigantesca, é que ele está sendo posto para poder fazer. Porque por não saber fazer, ele vai fazer do jeito de Deus, porque ele vai depender totalmente de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: por que Deus te escolheu? Porque você está disposto a aprender. É por isso que você está aqui. Deus ama quem quer aprender, gente. Eu estava deitado hoje à tarde, tentando descansar alguns minutos, e o Espírito Santo veio e ministrou no meu coração assim: todo coração que estiver disposto a aprender todo dia, eu vou usar para realizar grandes coisas, porque aprendeu a depender de mim.
Aí eu peguei a chave, evangelista. Porque o que Deus falou comigo foi: enquanto seu coração estiver disposto a aprender, eu vou colocar coisa grande na sua mão. O dia que você achar que sabe muito, eu tiro. Mas enquanto seu coração estiver disposto a aprender e dizer, olhar para aquilo e falar: Senhor, não sei como. Aí Deus vai falar: agora sim, deixa que eu faço, mas vamos junto. Só caminha. Para você entender, vou explicar isso de uma outra forma para a gente voltar para o texto. Quem aqui teve muita aula de matemática e sabe, lembra tudo que aprendeu na aula de matemática? Irmão, eu fechava a prova de matemática. Mas se você me mandar fazer uma fração hoje, eu não vou saber não. Eu vou passar vergonha. Porque, fala a verdade, quem que usa aquele trem lá? X vezes Y, não sei o que ela dá quanta. Fala a verdade. Que dia na sua vida você usou que trem? Não sei, no dia da escola lá, para você fazer o que tinha que fazer lá. Amém? Quem usou isso em algum lugar? Nunca mais eu usei, querido. Verdade? Então a escola tem a ver com saber muito. Tem a ver com isso? Ao que Deus ministra no nosso coração? Para que escola serve então? Escola não é para você aprender e saber tudo. Escola é para você aprender a ser um aprendiz. Eu não sei se você pegou a chave que Deus está te entregando aqui. A chave do seu sucesso é chegar diante de Deus e dizer: eu quero ser um aprendiz todo dia, Senhor. E como aprendiz todo dia, eu quero aprender a aprender. Amém? Então, o gostoso é que eu não estou aqui como professor, estou aqui como aprendiz, que depende do nosso professor, sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, e na dependência dele, todo dia ele vai te dar algo novo para você ensinar, porque você está disposto a aprender também. Aleluia, irmãos? Então a escola deveria nos ensinar como a gente fica bom em aprender as coisas. Porque nem tudo que a gente aprende lá a gente realmente vai usar. É por isso que não adianta chegar na escola e querer decorar. Porque você decora, mas aquilo vai ficar na sua cabeça, só vai ocupar espaço e na verdade não serviu para coisa nenhuma. Então o negócio não é decorar. O negócio é como que eu vou aprender isso mais rápido, mais fácil. Aí eu fico bom em o quê? Em aprender. Quando eu chego na presença de Deus, Deus me pega e fala o quê? Já que você é bom em aprender, estou junto contigo. Por quê? Porque você vai depender de mim. Eu sou seu professor e vou te dar as aulas. E eu vou te mostrar o caminho e como fazer as medidas, tudo certinho. Foi assim com quem? Foi assim com Salomão, foi assim com Noé. Foi assim com quem? Com Neemias. Neemias é copeiro, trabalha na cozinha. Um belo dia Deus fala com ele: sobe para cima do muro e eu vou te ensinar a restaurar o muro de Jerusalém. O camarada não tem nada que fala com ele assim: ó, eu sou bom de pá, de pedreiro, de pedreira, de nada disso. Mas ele estava disposto em fazer o quê? Aprender. Então quando ele está disposto em aprender, Deus dá sabedoria a ele, e ele então faz. Amém, irmão? Amém. Aleluia. É a mesma coisa que você dormir e acordar, por algum motivo, você tem uma mensagem para pregar à noite. Por quê? Porque Deus te deu hora de madrugada enquanto você estava descansando. Então não é algo que você simplesmente parou, gastou tempo, pegou aquele monte de coisa para ler. Não, Deus te dá, toma. Aleluia. Aí eu volto para o texto. Moisés está querendo realizar tudo sozinho. Por que você acha que um dos motivos pelo qual Moisés vai bater na rocha e ele não vai entrar na terra prometida? Por que você acha? Porque, guarda essa frase, se possível até escreve: Moisés era bom de libertar pessoas, Moisés era bom de evangelizar o povo, mas Moisés não era bom em relacionamento. Não, pastor, mas ele relacionava bem com Deus. Com Deus sim, e defendia o povo,
mas com aquilo que ele precisava. O que ele mais precisava para não bater na rocha, ele não teve. Controle emocional. Meu Deus. Aí tem uns crentes batendo na rocha ainda hoje aí. Tem. Sentando o raio na rocha. E por quê? Porque se é bom em evangelizar, nós somos bons em falar com as pessoas, mas quando se trata de relacionar para cumprimento do propósito na nossa própria vida, nós não somos bons. Vou traduzir: nós somos bons para cuidar dos outros, mas quando se trata da gente, a gente não sabe fazer, porque a gente não sabe fazer, relacionar e construir alguma coisa para nós. Quem está entendendo? Ficou claro isso, irmão? Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai, os dois vão sentar, ela lá, o genro, o sogro, se beijam, contam história, perguntam se está tudo bem. Por que eles estão matando essa saudade? Porque tem muito tempo que não se vê. Aleluia. Aí entra alguns pontos que são importantes, porque Moisés precisa entender o que é corpo. Ele só entende de ser autônomo, ele não entende de corpo de Cristo, ele não entende o que é comunidade, ele não sabe o que é isso. Ele é só um libertador, com um coração gigantesco, mas ele não aprendeu ainda a lidar com suas próprias emoções. Moisés ainda não está pronto. Está entendendo? Seu maior desafio do seu ministério está dentro da sua casa. O maior desafio da nossa vida. Irmãos, estou sendo aqui é com muita humildade que eu estou falando isso. É com um reconhecimento muito pesado que está sobre mim para mim falar isso aqui hoje. O maior desafio da vida de qualquer obreiro. E Moisés errou, irmão. Isso atrapalhou o ministério de Moisés? Não. Sabia? Não atrapalhou. O fato dele não ser bom em relacionamento pessoal não atrapalhou nada da obra que ele tinha que fazer. Ele fez ela toda. Mas quando vai chegando no final, para dar certo, para o negócio concluir, o que ele vai fazer? Ele vai perder o controle. Aleluia. E aí, quando eu olho para Deus ele tem a liberdade, ele é soberano, amém? O que Deus faz? Deus troca a liberdade dele para ter relacionamento com o ser humano. E aí, de uma forma, para você entender melhor, é como se Deus olhasse para a própria criação dele e dissesse assim, ó: de alguma maneira eu criei, dependem de mim e eu vou ser fiel a eles. Por quê? Porque o sucesso deles tem a ver com aquilo que é a minha liberdade, o meu desejo e a minha vontade. Então Deus relaciona conosco não só pelo motivo porque Ele é Deus, Ele relaciona porque Ele também quer que a obra que Ele criou, que Ele fez, dê certo. Você nasceu para dar certo. E é por isso que Deus é fiel até o final. Então aconteça o que acontecer, se relacione. Aconteça o que acontecer, faça com que aquilo que você deseja derramar, transbordar, comece pelos seus, comece pelas pessoas que estão mais próximas de você e aquelas que você mais ama. Aleluia! Glória a Deus! Porque existe uma mentalidade escrava nos dias atuais. Você quer ver um exemplo? Existem pessoas, moradores de rua, que quando você fala com eles assim, ó, vou arrumar uma casa para você morar, ou alguns já têm até casa, eu já vi. Alguns têm casa para morar,
mas eles decidiram morar na rua. Aí a gente começa a questionar, mas por quê? Aí, uma vez me disseram, e eu até li, eu até aprendi algumas coisas, e disseram: o espírito maligno entrou na vida dessa pessoa, e ela agora mora na rua, porque ela está escrava de um demônio lá, que está fazendo ela morar na rua. Não é só isso. Vou te falar o que é. Para ela não ter dependência emocional de ninguém, ela se tornou autônoma. Ela quer ser dona da vida dela. Então o que ela decidiu? Eu não quero ninguém, não quero morar com família nenhuma, com ninguém. Eu não quero ninguém me enchendo a paciência. Eu não quero ninguém falando na minha cabeça. Então o que eu faço? Eu moro na rua, lá ninguém manda em mim, ninguém manda o que eu fazer, ninguém me manda tomar banho, dormir, nada. Então existem pessoas que elas simplesmente decidiram e escolheram viver uma vida de autonomia. Para quê? Para que ninguém fale nada com elas, porque elas não têm controle emocional para lidar com pessoas. E foram grandes líderes. Deu para entender, irmão? Qual que é o pedido que eu faço para você que está aqui nessa noite? Precisamos aprender e ter. Qual que é o segredo nessa noite para essa palavra? O segredo: tenha um coração aprendiz. Porque quem está disposto a aprender todo dia se relaciona todo dia. Só que eu não estou falando de aprender só com Deus, não. Aprenda com quem está perto de você, aprenda com a criança, aprenda com o cônjuge, aprenda com quem for que estiver por perto. Se assente na mesa com os mais velhos, traga os pais para a mesa de novo, traga filhos para a mesa outra vez. Está entendendo, irmão? É aprender com todo mundo. O que eu posso tirar de bom? O que eu posso extrair de maravilhoso naquilo que Deus está me proporcionando? O que Deus faz aqui? Deus estabelece um censo, levanta líderes, divide por tribos. Então, ao dividir e fazer o censo, Ele estabelece líderes para que pudessem tomar conta das tribos. E aí Moisés vai ficar um pouco mais solto, livre, para realizar a obra de uma outra forma, numa visão administrativa. Quem está entendendo? Qual que é um dos maiores segredos? É que hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos tornar líderes autônomos. E o que é um líder autônomo? Ele é dono do próprio ministério, e quando você diz para ele algo para ele fazer, ele não vai fazer. Por quê? Porque ele já se acha no total direito de ser o dono do ministério, o dono do chamado. Então ele quer fazer do jeito que ele achar melhor, e da forma que ele achar melhor, e principalmente na hora que ele achar melhor. E aí se tornaram líderes autônomos. Os líderes autônomos, para ser mais claro e direto, não vão servir a igreja, não vão conseguir servir o corpo. Por quê? Porque não entenderam que não é sobre eles, é sobre o povo. Resumo, e para você concluir isso na sua cabeça: liberdade não é você fazer tudo que quer. Liberdade, na concepção de Deus, é quando eu faço aquilo que é preciso para quem está perto de mim. Aí eu sou livre de verdade. Olha que trem doido. Pastor, como é que eu sou livre então? Eu sou livre quando eu cuido de alguém. E quando é que eu sou escravo? Quando eu quero cuidar só de mim mesmo. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que ter equilíbrio. Você não pode cuidar só de fora, mas você tem que cuidar também de você por dentro, amém? Senão vai chegar uma hora que você vai ver que você vai querer fazer tudo, alcançar tudo e realizar tudo, e não vai conseguir. Vai se frustrar e vai achar que não é capaz de realizar aquilo que Deus te chamou para fazer. E qual é o problema? Descobrir. No final da sua vida, você tentou fazer sozinho, por isso não deu certo. Eu quero te fazer um convite nessa noite para encerrar essa mensagem.
O convite que eu quero fazer para você é simples, é muito objetivo, e Deus me chamou a atenção demais nesse texto. Toda obra que você for fazer na sua vida, tudo que você for realizar na sua vida, leva a sua família junto. Não adianta você chegar a um determinado lugar e olhar para trás e muitas vezes sentir que, de alguma maneira, algumas coisas se perderam. Deu para entender, irmãos? Quem está entendendo? Qual que é o segredo? Não, pastor, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Porém, tem um detalhe. Um detalhe que Moisés não atentou. Irmão, você que é minha irmã em Cristo, que está aqui, você é a esposa do Moisés agora, tá? O Moisés liberta o povo de Israel, 430 anos preso, pega o povo e sai, e larga você e os 2 filhos com você para trás. O que você faz com Moisés? Fala a verdade, irmãs. Fala comigo. Eu acredito que a minha irmãzinha que está ali balançando a cabecinha assim, ó, ela vai falar assim, ó, não precisa nem voltar. Fica onde você está lá. Estou falando demais? Não estou não, gente. Então qual que é o ponto? Qual que é o aprendizado? O que Deus quer fazer aqui? Lembra do Moisés tacando o pau na rocha? E aí você vai falar assim, ó, se eu não tiver um controle emocional e não fizer com que a obra, ela para ser completa, eu venha fazer o negócio funcionar e a engrenagem como um corpo, ela ser bem ajustada, o que vai acontecer? Eu estou arriscando chegar no final e não entrar numa terra prometida, porque eu não tratei uma coisa que eu precisava na hora certa. Diga para o irmãozinho do lado assim, ó, não fuja dos processos, mas seja sempre um aprendiz, porque os processos de aprendizado vão te levar ao sucesso esperado e até inesperado na sua vida, na sua casa e principalmente na sua família. Irmão, que Deus te abençoe com essa palavra. E se alguém quiser saber mais disso, eu pregava mais 2 horas aqui. Fala, minha irmã. Qual a palavra que a gente tem que falar? A senhora vai falar assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca mais reclame, só diga, todas as coisas vão cooperar para o propósito de Deus na minha vida e para cumprir o propósito de Deus. Todas. Amém, irmãos? Aleluia. Que hoje você possa ir para casa sentindo o cheiro de Jesus e levando o perfume de Cristo para restaurar algumas coisas lá dentro da sua casa. Deus hoje está trazendo algo para dentro da sua casa. Você está levando algo para dentro da sua casa hoje. Algo vai mudar lá essa semana. Meu Deus, eu profetizo isso nessa noite. Meu coração está queimando aqui. Algo vai mudar na sua casa essa semana. Só que aqui, ó, você não tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que você precisa. E
e assuma responsabilidades. Amém? Ah, eu tenho um pai problemático. Não, assuma responsabilidade. Esse pai pode ser problemático, mas ele é meu, então eu vou assumir a responsabilidade. Filhos, assumam a responsabilidade. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Aleluia? Então vamos parar de meninice, vamos parar de vitimismo. Ah, coitadinho de mim, eu não aguento mais, estou sofrendo. Não, para. Ó, assuma a responsabilidade, vai para cima, levanta a cabeça, estufa o peito, respira fundo e fala: Deus, eu sei que o Senhor já está comigo e eu vou resolver esse negócio. Eu só preciso aprender como. Me mostra o como que eu vou para dentro desse trem. Amém, irmão? Amém. Fica de pé em nome de Jesus.